Olá! Hoje nós vamos aprender como fazer grãos germinados. Tá? Você vai precisar de um vidro, tá? Ou até mesmo germinar numa peneira, ou até mesmo numa panela. Você escorrer numa peneira e deixar numa panela. Mas aí você corre o risco de ficar água parada no fundo e criar fungos, tá? Mas são opções que eu já fiz enquanto estava viajando e deu certo, né? E vai precisar também de um tecido para colocar na boca do frasco, tá? E uma borracha, um elástico, né, para tampar. Assim, você pode colocar qualquer tecido. Eu prefiro o tecido de voal, que é esse tecido de cortina, tá? Onde você corta, você pode fazer um chuleio em volta numa máquina, ou até mesmo colocar próximo à boca do fogão ou de uma vela, para queimar as bordas, que ele também não vai ficar desfiando. Por que que eu prefiro o voal? Porque ele é fininho, vai evitar de estar entrando as raízes aqui por esses buraquinhos, né? Aqui pelos buraquinhos. E também vai evitar que entre mosquinhas, porque o tule, antes eu colocava o tule, mas ele entrava mosquinhas, aquelas pequenininhas. E esse aqui não vai ter esse problema. Você coloca sementes, no caso aqui eu coloquei sementes de ervilha, tá? Coloquei sementes de ervilha, daí você tampa com a borrachinha. Depois que você tampar com a borrachinha, você coloca água. Gente, de preferência, água filtrada, tá? Porque a água filtrada, ela vai evitar de estar entrando bactérias ou vai diminuir também a chance de fungos nas sementes, tá? Você deixa ela coberta por água, sementes cobertas por água. E por 8 horas. Eu gosto muito de deixar à noite, durante a noite. Quando for pela manhã, eu escorro essa água, tá? Então, você escorre essa água. E assim, olha, de preferência, quando você for escorrer, deixar um respiro em cima, quando for o paninho de voal. Porque como os buraquinhos são muito pequenininhos, às vezes ele veda e não deixa escorrer a água, tá? Então, sempre assim, ó, tá vendo que aqui tem a água, ó, e aqui tá o respiro. Então, sempre deixando lateralmente, não virar totalmente o vidro. Depois que você escorreu a água, aí você emborca aqui no escorredor de louça. Eu comprei esse escorredor de louça só para colocar os meus grãos germinados, tá? Então, assim, para ele ficar germinando no ar. E aí, se o lugar onde você mora estiver muito seco, então você lava por 3 vezes. Pela manhã, ao meio-dia e à noite. Agora, se estiver chovendo, 2 vezes, às vezes é o suficiente, tá? E, no caso, deixei de ontem à noite para hoje. Hoje pela manhã escorri a água, quando for meio-dia, lava de novo, à noite lava de novo. Quando for amanhã pela manhã, geralmente ele já vai estar todo germinado. E é bom ficar atento para a data de validade das sementes, porque se ela for uma semente muito velha, ela não vai germinar. Às vezes até germina, mas muito poucas sementes. Então é importante olhar a data de validade. E quais sementes você pode colocar para germinar? Gente, existe várias sementes. Eu trouxe algumas aqui. No caso aqui tem o trigo, semente de girassol descascada. Só que é um detalhe, a semente de girassol. Ela cria fungo muito rápido. Então, geralmente eu deixo durante a noite de molho, de manhã escorro a água. E daí eu deixo ele escorrendo, germinando até o meio-dia. E daí, geralmente, eu já deixo na geladeira. Ele vai germinar mais lentamente, mas não cria fungos. Aí, eu deixo germinando na geladeira, tá? E assim,
Eu deixo ele geralmente numa peneira, em cima de uma vasilha, na geladeira. Tipo essa daqui, tá? Olha como eu faço. Embaixo tem um pote, aqui tem uma peneira, e aqui tem as sementes de trigo sarraceno. Aí eu deixo ele envolto neste plástico para manter a umidade. Se você olhar bem, existe algumas sementes que já estão germinadas, olha, tá? Eles são bem pequenininho, as sementes, os brotinhos, tá? É outro que se tu deixa germinar fora, eu não tive muita, não consegui, ele criava fungos, tá? Depois que ele germinar, ó, por exemplo, esse aqui são as sementes de trevo germinado. Olha que delícia, gente. Colocar na salada. Fica muito gostoso. Colocar no suco verde. Então, ela solta as casquinhas, tá vendo? Tem umas casquinhas. Aí, você puxa essas casquinhas, coloca água filtrada. Puxa essas casquinhas aqui pro lado, né? Você coloca numa vasilha. Aí, depois você tira essas casquinhas, ó. Daí, você coloca fora as casquinhas, tá? E você pode fazer isso tanto com a alfafa, pode fazer com feijão moyashi, pode fazer com trevo, né? E os outros grãos, né? Tem alguns que são mais fáceis para tirar, outros são mais difíceis, tá? Olha só, depois que os grãos estiverem todos germinados, tá? Aí, eu costumo escorrer bem a água, para que não fique nada de água parada embaixo. Tampo eles e deixo aqui na geladeira, tá? Eu já vi em outros lugares, em outros vídeos aí, as pessoas falando que de vez em quando lavam os grãos. É uma opção, mas geralmente eu tampo e deixo, só vou comendo. Já aconteceu às vezes de ficar mais de meses aqui, ele retarda o crescimento e ele vai se mantendo. Mas eu creio que quanto mais tempo demora para ser ingerido, diminui um pouco os nutrientes, né? Assim é o que eu penso, não sei se é real. Mas eu como faço alimentação viva, então eu consumo muito rápido esses brotos. Mas se você não consome muito, então é importante não fazer muito, né? Fazer só. E com o tempo você vai vendo quais os grãos que você mais gosta. Eu, por exemplo, os meus favoritos é alfafa e trevo germinado. São os meus favoritos. Mas eu também procuro comer os outros grãos porque tem nutrientes diferentes em outros grãos. Por exemplo, o feijão é uma leguminosa, né? Então, gente, por hoje é só. Até o nosso próximo encontro. Não esqueçam de dar o like e compartilhar com seus amigos para que eles possam também ter esta oportunidade de ter uma alimentação mais saudável, aprender como ter uma alimentação saudável, assim como você está aprendendo.